Bruno. Agora a gente vai direto para Glasgow, na Escócia. O enviado especial do AgroMais, o Marcelo D'Angelo, está com o diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que tem novidades para o produtor rural, não é, Marcelo? Boa noite para você aí, bem-vindo. Oi, boa tarde a todos os telespectadores do AgroMais. Nós voltamos a falar ao vivo, direto de Glasgow, na Escócia, acompanhando a participação brasileira aqui na Conferência das Partes, evento promovido pelas Nações Unidas. Hoje, um dia, como nós temos acompanhado desde o início das primeiras horas da manhã, muito intenso aqui no estande brasileiro, na COP26. Visita de secretários, de ministros, de empresários e também do enviado especial para o clima da Casa Branca do governo norte-americano, John Kerry. Há uma expectativa muito grande para um anúncio próximo aí pelas autoridades brasileiras e aqui na própria COP para as próximas horas, para os próximos momentos aqui da COP26. Mas nessa programação bastante intensa, participando aqui na COP26, o diretor de crédito socioambiental, Bruno Aranha, do BNDES, traz aqui algumas novidades. E eu gostaria também de te ouvir, Bruno, a respeito do que você tem visto e ouvido sobre o Brasil aqui no âmbito da COP26. Seja muito bem-vindo ao AgroMais. Obrigado pela oportunidade. Eu só tenho escutado boas notícias relacionadas ao Brasil. A sua ambição e compromissos climáticos estão sendo anunciados durante a COP26. E o BNDES, ele como Banco de Desenvolvimento Nacional, está aqui para mobilizar recursos internacionais e nacionais para canalizá-los para projetos a serem desenvolvidos no Brasil que justamente vão cumprir com esses compromissos. E aí uma das iniciativas que nós acabamos de apresentar aqui no estande brasileiro é o Floresta Viva. O Floresta Viva é um projeto de 500 milhões de reais de doações em regime de match fund, ou seja, o BNDES ele doa 250 milhões de reais e os nossos parceiros privados mais 250 milhões para reflorestamento. Reflorestamento em 3 biomas diferentes: Mata Atlântica, Cerrado e Floresta Amazônica. Esses recursos eles vão ser utilizados para o reflorestamento em unidades de conservação, de reserva legal, mas também para os pequenos agricultores com até 4 módulos fiscais de propriedade. E aí, com isso, gerando a regularização ambiental e também toda uma possibilidade de geração de créditos de carbono. E a partir desses créditos de carbono, uma contrapartida para as empresas doadoras e para o próprio BNDES, fomentando o mercado voluntário de crédito de carbono no Brasil. Bruno, essa modalidade ela já vinha sendo praticada em outros segmentos, né? O banco entra com metade dos recursos e os parceiros com a outra metade. Como é que funciona exatamente esse tipo de parceria do banco? É um modelo bem sucedido em outros segmentos, mas que chega agora ao agro também, é isso? Isso. Nós começamos com o primeiro projeto que foi o Salvando Vidas, voltado para a compra de equipamentos de proteção individual para os médicos e profissionais de saúde durante a pandemia, deu super certo. E essa estrutura é uma estrutura em que nós selecionamos um gestor que vai fazer a gestão desses recursos e é que existe toda uma governança, prestação de contas, auditoria que dá conforto para que a iniciativa privada, as empresas se juntem ao BNDES nessas grandes causas. Então nós fizemos primeiro Salvando Vidas para equipamentos de proteção, depois fizemos o Resgatando a História, que está em curso, para o restauro do patrimônio histórico brasileiro, e agora essa terceira iniciativa que é o Floresta Viva, que é voltado ao reflorestamento para que nós possamos cumprir com as nossas NDCs e toda a sociedade brasileira se engajar nessa iniciativa de reflorestamento, de restauro ecológico, que envolve mananciais, envolve também o engajamento das comunidades locais, indígenas, quilombolas e proprietários rurais, também com a possibilidade de desenvolvimento de bioeconomia, porque no reflorestamento, é considerado reflorestamento você se utilizar de uma parcela da floresta nativa com produção de açaí, de castanha, de uma série de super, vamos dizer assim, alimentos que podem ser utilizados durante esse processo de reflorestamento. Um aspecto que chama atenção é essa questão do crédito de carbono. Em que medida o crédito de carbono pode beneficiar programas como este? Esses projetos, eles naturalmente são geradores de crédito de carbono.
Tá? Então, a quem reflorestar com floresta nativa as suas propriedades, esse proprietário ele pode fazer jus a esse crédito de carbono que ele vai transacionar no mercado. Por exemplo, para empresas que, pelo seu processo produtivo, geram uma pegada de carbono e elas desejam ter esses créditos para compensar as suas emissões. Então, vamos por exemplo, empresas de óleo e gás, sementeiras, produtoras de aço, que são geradores de carbono no seu processo produtivo, podem comprar esses créditos de carbono dessas unidades, desses projetos que são geradores desse crédito, gerando então o financiamento desses demandantes de crédito de carbono para esses projetos. Então existe ali toda uma estrutura e um mercado sendo formado através dessa geração de crédito que nós apoiamos com esses projetos e essas empresas que são demandantes que querem gerar uma compensação dessas atividades e irem em direção a uma neutralidade de carbono da sua atividade produtiva. Bom, outro aspecto interessante também é a questão do pagamento por serviços ambientais. A floresta em pé, valendo algum tipo de remuneração para o proprietário e para o produtor rural. É isso também? Esse programa vai atender esse tipo de demanda de pagamento por serviços ambientais? Sem dúvida. É necessário que a manutenção da floresta em pé ela seja remunerada. Aquele que é o pequeno proprietário, que é o proprietário rural ou outras comunidades que fazem a conservação dessa floresta, ele ter uma contrapartida que é exatamente o pagamento de serviços ambientais e que é partícipe também do nosso projeto. E o Floresta Viva já está disponível ou entra em vigor a partir de quando? Nós vamos lançar o edital para a seleção do gestor, mas está amplamente aberto para que empresas parceiras que tenham interesse em se juntar a nós. Nós temos aproximadamente 7 parceiros de diferentes segmentos da economia. Convido a todos aqui para que façam parte do Floresta Viva nesse movimento tão bonito de reflorestamento do Brasil. Cooperativas podem ter um papel importante aí? Com certeza. As cooperativas, elas naturalmente são organizadoras das atividades, por exemplo, agropecuárias, então elas podem ser partícipes desse projeto para realizar o reflorestamento, eventualmente, de alguns de seus proprietários cooperativados e fazer parte, então, desse movimento. Muito bem, Bruno, de forma geral, qual é a expectativa para o encerramento aqui da COP, já nessa reta final de negociação? Qual é a percepção que vocês têm sentido aqui nos corredores da COP26? Nós não participamos da negociação em si, mas temos uma confiança que vai chegar a um bom termo, especialmente do artigo 6º, esperamos que ele seja fechado, mas o que nós notamos é que a COP26 ela passou a ser um evento também de negócio. Que muitos empresários, iniciativa privada, investidores fazendo uso do espaço para geração de negócio e é muito o que nós desejamos, um plano de crescimento verde para o Brasil e aí nós precisamos nos juntar, iniciativa pública e privada nesse caminho, com geração de emprego e renda no Brasil. Perfeito, muito obrigado pela participação aqui no AgroMais. Eu que agradeço, fico à disposição. Muito bem, nós vamos voltar agora aos estúdios sede em Brasília, seguimos com a nossa programação e também acompanhando os desdobramentos da participação brasileira aqui na COP26. É com você, José Marcelo. Muito obrigado, Marcelo D'Angelo, direto de Glasgow, continua lá e vai entrar em todos os nossos telejornais com muita informação.